Olá, tudo bem? Sou Zé Machado, cirurgião pediátrico. Estamos aqui novamente com a nossa convidada muito mais do que especial, doutora Fabíola, fisioterapeuta. Veio lá perto de Criciúma, de Santa Catarina. Criciúma. São Lugero, o nome da cidade. Aqui do lado. Logo ali. Fez especialização na PUC de Campinas, não é isso? Na Unicamp. E agora atua como fisioterapeuta pediátrica aqui no nosso estado de Sergipe. Isso mesmo. Tudo bem, Fabíola? Muito Tudo obrigado por jóia. estar aqui hoje, viu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, José. Fabíola, pra gente começar, eu queria falar um pouco sobre a fisioterapia. Porque a gente vê muito no consultório que quando a gente fala, seria bom o seu filho, não necessariamente pós-operatório, mas seu filho fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta, muita mãe liga isso àquela condição mais extrema, né? De um filho assim, já cadeirante, com uma limitação importante. Sim. E a fisioterapia é só para esse paciente ou não? Não, é bem comum, apesar de a fisioterapia já ter mais de 50 anos no Brasil, é muito comum as pessoas ainda terem essa dúvida, né? Porque durante muito tempo a fisioterapia ela foi ligada só a essa parte ortopédica, né? De limitação funcional, músculo-esquelética principalmente. Mas hoje a gente já consegue, por muitas evidências e pesquisa e crescimento da profissão mesmo, a gente tem fisioterapia em todas as áreas de atuação de saúde, tudo que você possa imaginar. Desde a atenção primária, que é aquele caso que vai fazer educação em saúde, lá no posto, né, na unidade básica, vai orientar o desenvolvimento, vai conversar com as famílias, vai orientar sobre prevenção de dor, sobre prevenção de doenças cardiovasculares, até o extremo que é a atenção terciária lá na UTI. Então, a gente tem a fisioterapia inserida em todos esses contextos. E quando a gente traz para a infância, também se aplica isso. A gente tem a fisioterapia que é voltada mais para a parte respiratória, tem a parte neurológica que é bastante conhecida, né, com crianças que têm uma limitação maior, mas a gente tem áreas que estão crescendo muito, como, por exemplo, a fisioterapia pélvica infantil. Então, são áreas que vão surgindo e que, às vezes, as pessoas não conhecem, mas a gente atua com uma excelência, digamos assim, em termos de resultados, em termos de qualidade de vida. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui para exatamente levar para essas pessoas a compreensão, né, uma visão mais geral de que a fisioterapia ela pode acompanhar o crescimento da criança desde é saúde, fisioterapia é saúde. Não é só para o paciente que está lá acamado. E que está doente. Não às necessariamente. Vezes é uma criança quebrou um braço, às vezes pegou uma pneumonia e precisa conseguir expandir melhor o pulmão. A fisioterapia engloba tudo isso. Tudo isso. E a gente consegue trabalhar, né, com diferentes técnicas, com diferentes recursos. Hoje a gente já busca muito lúdico. Então, muitas pessoas têm a ideia de que vai fazer fisioterapia respiratória, né, por conta de uma pneumonia. A criança vai chorar, a criança vai estressar. Não é isso, né? A gente tem técnicas gentis, a gente tem técnicas lúdicas com excelentes resultados. Então é importante as pessoas terem essa visão da fisioterapia também. Tem idade mínima para fazer fisioterapia? Por exemplo, um bebê teve uma pneumonia ou uma bronquiolite, né? Que tá bastante comum nesse final de ano agora. Com certeza. E aí ela está em casa, mas vale a pena fazer uma fisioterapia? Isso ajuda a melhora o pulmão, consegue expandir? Muito, ajuda muito. E não tem limite de idade. Então a gente tem lá desde a UTI neonatal, os primeiros dias de vida, o bebezinho ele já recebe fisioterapia lá dentro da UTI, né? Como também o bebê que está em casa, que eventualmente pegou uma doença respiratória e tem lá, né, uma possibilidade de melhorar mais rápido. Tá cheio de catarro. Esse é um problema. Aí vai melhorar mais rápido e principalmente vai prevenir as complicações. Então é um exercício na fisioterapia que a criança, além de melhorar, ela impede, ou seja, diminui o risco de evoluir com a pneumonia mais grave, complicações, que internar, entubar, né? E aí um caso muito frequente que a gente tem na bronquiolite, por exemplo, que é uma doença viral, né? Tem aí uma quantidade de dias, né? Uma doença autolimitada, mas bastante debilitante para o bebê. E alguns casos pode evoluir secundariamente, por exemplo, com uma pneumonia, né? Então
Então, é uma complicação. E essa pneumonia, ela também pode complicar. Então, a criança que vai ter assistência respiratória, né, da fisioterapia respiratória, ela não só vai diminuir, como você falou, as chances dessas complicações, mas ela vai dormir melhor, ela vai conseguir mamar melhor, porque ela respira melhor, então ela vai conseguir mamar melhor, dormir melhor, vai comer melhor e ela vai ter uma recuperação mais rápida. Então, e aí a gente tem assistência, tanto, né, em nível domiciliar, quanto lá no hospital, se eventualmente agravar, a fisioterapia vai estar lá para acompanhar também. Importante. Eu acho que muita gente não sabe essa possibilidade da fisioterapia respiratória Sim. em domicílio, antes, para prevenir a internação. Exatamente. O povo liga muito a fisioterapia respiratória, aquela criança que tá lá no hospital, às vezes entubada, muito com grave, a pneumonia muito grave. Não, e tem essa parte, né? Então a gente tá lá, a gente tá com a criança que tá precisando de uma assistência, né? Com criança ou adulto, que tá precisando lá com assistência nesse nível. Mas existe também todo um passo em domicílio ou no ambulatório pra gente fazer o acompanhamento da criança. Então, sentiu lá, né? Os primeiros dias da bronquiolite, já começa com obstrução de via aérea, já começa com dificuldade respiratória, liga pra físio fazer a avaliação. Porque até é interessante o fisioterapeuta fazer essa avaliação juntamente com a equipe médica, né? Pra acompanhar como é que tá o desconforto dessa criança. Porque às vezes a família, no intuito, né, na preocupação, acaba indo desnecessariamente para um pronto-socorro lotado, cheio de doença, com outros vírus, com outros bichos, né? Quando se tivesse recebendo assistência de um profissional, né, em casa, talvez não ele saberia indicar, olha, tá na hora de ir pro hospital, não, a gente tá tranquilo aqui, vamos continuar dessa forma, né? Então, o profissional, ele consegue chegar pra família e dizer, olha, o desconforto tá assim, chegou a hora de ir pra urgência, né? E já chega lá na urgência com o relatório do fisioterapeuta, pá, já sabe o que tá acontecendo. E isso facilita também a assistência, né, de quem tá recebendo a criança lá e diminui essas idas desnecessárias. Então, às vezes eu já tive relato de famílias que chegam e dizem, é a terceira vez que eu fui 3 vezes no pronto-socorro pra daí darem um diagnóstico, pra daí, né? É que às vezes quando vai muito cedo, né, é só uma febre. Isso. Você não consegue ainda dizer da onde é a febre. De onde que veio. Se é pulmonar, gastrointestinal. Então é muito importante essa avaliação domiciliar por um profissional qualificado. É, exatamente. Né? Porque fisioterapia de adulto não é a mesma coisa, não. Né? Não. Que muita gente, daquele jeitinho, dá também pra ver criança, dá também pra ver uma criança. E é outro mundo, né? É outro mundo. Até assim, que uma pessoa que tem que ter a paciência com adulto não é a mesma pessoa que tem uma paciência com um bebê, com um menino de 5 anos. Com certeza. Por isso que existe um segmento que é a pediatria, né? E assim, até, né, dentro da pediatria /neo, a gente vê isso, né? Inclusive já separa, né? Quem é neo é neo. Quem atende bebê, quem atende criança... Atende criança, né? Então assim, porque é tanta coisa específica, é muita especificidade, né? Então a gente tem muitas questões que envolvem lá o bebezinho recém-nascido e a criança maior. Então a gente tem aí esses extremos, né, de faixa etária que tem fisiologia diferente, que tem questões que vão mudando com o crescimento da criança, né? A questão de participação, a questão de interação, a própria questão fisiológica do amadurecimento, né, dos sistemas. Tudo isso impacta no resultado da fisioterapia. Então, por isso que realmente precisa ser um profissional qualificado na infância. Fabíola, mudando agora um pouco do tema, né, que a gente já falou um pouco de terapia respiratória, a importância. É assim, eu queria falar um pouco sobre a fisioterapia motora. Sim. Porque a gente fala fisioterapia motora, muita gente não sabe o que é. Porque tudo se mexe, né? Sim. A fisioterapia motora englobaria o quê? Essa questão, né, essa denominação de fisioterapia respiratória e motora, ela ainda acompanha a fisioterapia já desde que surgiu, né, a nossa profissão, mas é importante as pessoas saberem que isso, graças a Deus, está acabando, né? Então, às vezes as pessoas chegam no consultório e perguntam, Fabíola, você faz fisioterapia motora? Eu digo, eu faço fisioterapia, porque a partir do momento que a gente entende que a gente está tratando com um indivíduo, está lidando com um indivíduo em crescimento, que esse indivíduo não é só músculo, não é só osso, não é só articulação, que é um indivíduo em crescimento, que tem suas vontades, seus desejos, seus sistemas estão amadurecendo. Não tem como a gente separar o respiratório do motor. É igual a briga, né, de separar o sensorial
do movimento. Não tem como. Então, a respiração a respiração é movimento. É movimento. E do mesmo jeito que o movimento impacta muito na respiração. Uma pessoa acamada, às vezes você tá deitado, né? Às vezes você tá deitado sem parado, você não consegue respirar direito, né? Uma pessoa que se movimentando. E não precisa nem ir a tanto, né, de ser uma pessoa acamada. Então, pessoa que foi lá, comeu aquela feijoada e tal, assim, tá com o estômago desse tamanho, cheio de comida. Aquilo ali tá limitando o diafragma, né? E aí a pessoa fica assim, ai, não consegue respirar porque comeu demais. Né? Então, assim, mas não tem na comida, não tem nada a ver. Tem a ver porque é o nosso corpo, né? E tá tudo interligado. Então, principalmente quando a gente trabalha com o método RTA, né, do reequilíbrio tóraco-abdominal, que é um método que eu sigo, a gente começa a ver o indivíduo como um todo. E não tem mais, né, essa clássica separação de motor e respiratório, porque a gente entende que ambas são importantes. Todo o indivíduo, né, ele vai ter um impacto, né, na respiração e no movimento. Então, a gente vai trabalhar esse indivíduo como um todo. Se ele tá com desconforto respiratório, a gente vai buscar isso. Mas a gente tem que entender que esse desconforto, ele é causado, às vezes, por encurtamento muscular, né? Por uma fraqueza. E que o mesmo músculo que respira é o músculo que movimenta o braço, que sustenta a nossa postura, que ajuda a movimentar a cabeça. Às vezes o músculo não faz só uma coisa, né? Exatamente. É um complexo muscular que fazem um complexo de movimentos, né? E uma gama de movimentos. Isso com base na interação do ambiente. Então, a depender, quando, por exemplo, a gente vê o bebezinho, né? Ele tá ali buscando o brinquedo, levando o brinquedo até na boca, eu tenho que entender que aquilo é uma parte do desenvolvimento motor, neurológico, mas isso envolve a respiração. Envolve a respiração quando ele tá de barriga para baixo, por exemplo, e o diafragma tá fazendo resistência no chão. Ele tem que vencer essa resistência. Ele tá movimentando o bracinho aqui, elevando o bracinho acima da gravidade, e isso aqui, né, ativa o peitoral e vai subir a caixa torácica. Ele tem que respirar ao mesmo tempo que ele quer pegar o brinquedo. Olha quanta coisa acontece, né? E tudo isso envolve a respiração no meio. Então, essa divisão de fisioterapia respiratória e motora, felizmente, ela está ficando cada vez mais no passado, porque a gente está entendendo que a gente tem que trabalhar com o indivíduo. E o indivíduo é respiração, é movimento, é sensação, é o ser humano como um todo. Porque eu falo muito essa fisioterapia motora, né, que o pessoal utilizava muito esse termo, ainda hoje utiliza. Ainda usa bastante. É que a gente orienta muito questões em algumas cirurgias, assim, maior porte. Sim. É de fazer esse acompanhamento pós-operatório. Isso, né? É muito importante. A fisioterapia no pós-operatório, ela pode ser uma arma, assim, na recuperação do paciente? Muito. Vai ser extremamente importante. Quanto maior e mais invasiva, né, o procedimento cirúrgico, mais complexo, maior é a importância da fisioterapia. Então, a gente vai atuar desde das pequenos procedimentos cirúrgicos, né? Então, por exemplo, teve a pneumonia, vai drenar o tórax. Então, a gente já tá lá com relação a isso. Para esse pulmão expandir de novo. E ocupar o espaço que ocupava desde sempre. Exatamente. E aí, se for uma criança que complica, ou tem uma condição de saúde muito complexa, que precisa operar várias vezes, às vezes opera, né, tórax, opera abdômen, tem que fazer muitos procedimentos, essa criança vai ficar muito debilitada, né? E aí a fisioterapia vai entrar nesse passo a passo de recuperação da possibilidade dela fazer as atividades dela. Um caso que eu tive aqui, faz um tempinho já, viu? Era um paciente que ele tinha um problema no diafragma, a gente precisou abordar. Sim. Ficou ótimo na cirurgia, ele fez a fisioterapia durante a internação, mas a mãe tinha muita resistência de fazer a fisioterapia no pós-operatório. Sim. Porque ficava com medo de doer, ficava com medo dos pontos abrir. Fabiola, o menino ficava assim andando, parecendo um velhinho. Curvadinho, né? Curvado, com medo de ter postura. Com medo de mexer. E para ele melhorar essa postura, essa coluna, foram meses. E é algo que quanto mais cedo a gente intervir, mais rápido melhora. A mãe só foi entender que precisava de fisioterapia depois de 4 ou 5 meses da cirurgia. Nossa, complicado. Parecia um vovozinho. Tão fofinho. Bichinho, tadinho, né?
é difícil mesmo, e a gente entende as famílias, né? Eu sou mãe de 2, então, assim, ninguém quer ver o filho, né, passar por uma situação dessas, que não quer ver o filho sentir dor, mas isso também, infelizmente, né, tá caindo por terra, aquela coisa da fisioterapia ser a força, né? Eu tive isso na graduação, o professor falava, né, tem que fazer chorando, a criança chora. Não é assim, não tem que ser assim, né? Então, assim, não pode ser assim. Isso é a importância de um profissional qualificado. Exatamente. Então, assim, a gente tem técnicas que podem ser feitas sem o auxílio, né, direto do paciente. Então, por exemplo, um bebezinho, ele não consegue puxar e soltar, ele não consegue cooperar dessa forma, mas uma criança maior consegue. Então, a gente tem tanto técnicas que são mais sem a cooperação do paciente e técnicas que a gente usa já em crianças maiores que conseguem colaborar. Independente da escolha, né, que vai muito de acordo com a faixa etária, a fisioterapia, ela não pode ser algo doloroso, de chorar, de forçar a criança. Não, ela tem que ser um momento prazeroso. Principalmente quando a gente está falando de condições que vão exigir um segmento mais prolongado, né? E aí a gente tem crianças com questões respiratórias crônicas, por exemplo, uma asma, uma fibrose cística, as crianças que têm uma hiperreatividade pós-bronquiolite, são crianças que precisam de um acompanhamento a longo prazo. E se a fisioterapia for aquela coisa ali, a força, chorar, aquele momento de estresse, não vai funcionar. Não funciona um mês. Não vai nem isso, né? A criança vai entrar na casa, a criança já vai chorar e quem é que vai querer que a criança chore? A mãe não vai querer que você volte. Não. Então, a gente tem inúmeras formas de trabalhar com os pacientes. Mas quando a gente fala de pediatria, chorar, fazer a força, não é solução. Nunca vai ser solução. Então, a gente precisa entender a fisiologia, a gente precisa entender a técnica, qual é o objetivo que a gente está buscando para poder fazer uma escolha assertiva. Uma tecla que eu bato bastante aqui, a gente não tá mais em 1970. Então, entender-se que existem profissionais qualificados. Sim. E com subespecializações. Sim. E o que hoje em dia ainda é bastante difícil, mesmo aqui em Aracaju, e quanto mais no interior, é fazer com que as pessoas entendam, os pais principalmente, as mães, é que se existe fisioterapia pediátrica, se existe um cirurgião pediátrico, Sim. é porque tem um motivo, é porque é diferente. Não é a mesma coisa de operar uma hidrocele de um adulto, de uma criança, até porque a causa é diferente, as técnicas, as táticas são diferentes. Isso. Eu acredito que isso também é pra fisioterapia. Com certeza. Né? Que muita gente não sabe que existe. Isso. E não entende a importância de ser um profissional qualificado. E isso tem muita semelhança, né, com essa questão da cirurgia, porque não tem como você comparar o nível, né, de especialidade de um cirurgião, de cuidado, né, de estudo que precisa ter para você tratar lá, por exemplo, né, vocês estão lá com um bebezinho, 750 gramas, tem que fazer uma abordagem lá intestinal. Olha a especificidade desse intestino, dessa anatomia, dessa fisiologia ali. Tem que ser muito, a técnica tem que ser muito especializada. Com certeza. Né? Do mesmo jeito que a fisioterapia. Então, a gente também tem muitas questões ali que estão sendo trabalhadas, que o profissional precisa saber. Então, se a gente, né, se o profissional que está ali tratando aquela criança não entender da fisiologia dessa faixa etária, não vai saber que se comprimir tórax vai aumentar a pressão intracraniana. E aí? Porque a criança é muito mais lábil, né? Muito, né? E a gente precisa conhecer isso a fundo para poder fazer a técnica de forma segura. Então, é algo que precisa muito, sim. A gente precisa de mais profissionais da infância, porque a infância é um período que exige, né, essa qualificação, que exige essa formação para que as crianças possam ter uma assistência adequada. Não adianta querer ficar, porque quando for adulto, não dá para esperar, tem coisas que não podem esperar. E faz muita diferença uma intervenção precoce. Não, com certeza. Fica muita diferença. Assim, e quando for mais velho, começa a fisioterapia. Quando for mais velho, vamos lá fazer a cirurgia. E não é. Não é. Se você tá deixando anos acontecendo, né? Vai ter consequências. Vai ter consequências. A abordagem não vai ser igual, a recuperação. Isso é muito verdade, né? Então, assim, posso falar do Lúcio? Claro.
meu marido, né, cirurgião pediátrico também, ele sempre fala, né? Então, assim, tem situações que não dá para esperar, porque vai ser mais difícil o adulto, vai ser mais complicado operar no adulto. Então, é algo que precisa ser tratado naquele momento, né? A mesma coisa com a fisioterapia. Tá com indicação naquele momento, tem que fazer agora, porque isso vai dar qualidade de vida para essa criança continuar crescendo, né? E continuar tendo as suas atividades. Então, esperar para ver, já foi, não dá. E isso é uma coisa que a gente tem muito na fisioterapia, principalmente nessa parte de desenvolvimento, que é uma parte que eu atuo bastante também. Então, o bebezinho prematuro, foi lá, fez os procedimentos na UTI. Não, mas vamos esperar para ver se ele melhora. Vai esperar para ver? Vai esperar o negócio piorar às vezes, né? É difícil. É complicado. É complicado. A gente entende a família, né? Que, tipo, a criança não é pra ficar no hospital, né? Depois que nasce, é pra ir embora pra casa. Isso. Mas se ela tá no hospital, é porque tem um motivo, né? Isso. E a gente não tá deixando lá porque quer. Isso. Quer que ela fique bem. Fabiola, tem mais alguma coisinha que você queira falar? Algum caso? Olha, eu acho que é bem importante, né? Reforçar essa questão da parceria, né? Da CIP, né? Da cirurgia pediátrica com a fisioterapia. Com certeza. Né? Porque a gente vai acompanhar e aprimorar facilitar os resultados, né? Então, o cirurgião, ele vai lá executar a cirurgia e, enfim, mas o pós-operatório, ele precisa ser específico, cuidado, né? Bem cuidado, bem né? cuidado para garantir o resultado da cirurgia. Com certeza. E muitas vezes nesse processo de pós-operatório, a criança acaba, por questão às vezes de não informação da família ou por medo, na maioria das vezes, não deixa a criança se movimentar, né? Vai direto. Aí a gente fala que tem que ter repouso, mas tem que entender que a criança também precisa ir voltando às suas atividades. Repouso não é. Repouso é não andar de bicicleta, não pular o muro. Não é almoçar à mesa. Isso. Né? Tem que almoçar à mesa. Não levantar da cama. Tem que ir no banheiro, né? Fazer necessidades no banheiro. Muitas pessoas acreditam que é pós-operatório, vai ficar de fralda, vai comer na cama. Sim. E vai passar uma semana assistindo televisão. Não é assim. Exatamente. A gente explica, fala, mas é difícil. Então, essa parceria eu acho que é bem legal, né, da CIP com a fisioterapia pediátrica, porque a gente vai estar acompanhando vocês, né, sejam crianças mais comprometidas lá na UTI, seja o acompanhamento ambulatorial. Então, a gente está sempre aí nessa parceria. Fabiola, muito obrigado. Quero agradecer bastante a sua presença aqui hoje. Obrigada você pelo convite. Viu? Tô tentando convidar o Lúcio pra vir pra cá também, mas ele não vem de jeito maneira. Eu não sei, acho que ele é meio tímido pra essas coisas. Mas um dia eu consigo. Põe pra falar sobre o Flamengo? Aí ele fala. Obrigadão, viu? Obrigada, foi um prazer.